E aí, pessoal, vou falar aqui de um suplemento que hoje em dia ele é muito pouco falado, muito pouco explorado, mas ele tem alto grau de efetividade como inibidor de apetite e como regulador do humor. Por quê? Porque é um aminoácido. Sendo um aminoácido, é uma molécula natural que vem da quebra de proteínas. Só que essa molécula, ela está numa forma que ela atravessa a barreira hematoencefálica. Então ela alcança o seu cérebro e produz mais serotonina, que é o neurotransmissor-chave do relaxamento mental e inibidor natural de fome. Por que poucas pessoas falam? Primeiro porque toda suplementação ela é sazonal. Existem épocas que falam, depois aparece um outro produto que é vedete no momento, que é panaceia no momento. E às vezes alguns muito bons as pessoas esquecem de usar e de falar. E eu vim falar hoje desse suplemento aqui que eu vou mostrar para vocês, que chama 5-hidroxitriptofano. O triptofano, ele é um aminoácido. Engraçado que esse aminoácido ele foi proibido uma época, em 1900, se eu não me engano, em 88, esse aminoácido ele foi suspenso de circulação porque uma empresa japonesa ela tinha fabricado um lote desse aminoácido que estava contaminado, que matou muita gente. Então, por anos, esse aminoácido ele ficou proibido no mundo, não só no Brasil como no mundo. E aí depois ele foi liberado. Só que esse aminoácido ele tem uma apresentação hoje um pouco melhor do que simplesmente o triptofano. Na forma de 5-hidroxitriptofano, ele atravessa a barreira hematoencefálica. E ao atravessar a barreira hematoencefálica, ele vai ser um precursor imediato de serotonina. A serotonina ela vai te dar bem-estar e vai te saciar também, vai te tirar aquele apetite voraz. Muitas vezes quando você está com muita fome, é porque o seu nível de serotonina não está satisfatório no seu cérebro. Lembrando que é no seu intestino que você também tem a captação do triptofano para sintetizar e mandar esse triptofano para o cérebro. Na forma de 5-HTP, ele entra mais rapidamente no cérebro. Por que eu estou falando de 5-HTP? Porque muitos termogênicos, que são queimadores de gordura, quando associados com 5-HTP, eles têm mais efeito. Porque qual que é o intuito de você ter um termogênico na sua dieta? É você ter um aumento da temperatura corporal para poder, no treino, queimar mais gordura e também tirar um pouco da fome. Só que o 5-HTP, ele vai estabilizar com que esse termogênico não tenha uma ação tão forte, não te deixe tão ligado, porque ao mesmo tempo que as substâncias que são termogênicas, que nem a cafeína, sinefrina, teobomina, ioembina, que eu vou falar aqui também nesse vídeo, quando associadas e você não tem uma outra substância para controlar esse grau todo de termogênese que esses ativos promovem, você pode ficar muito excitado, dar aumento do batimento cardíaco, e depois que você para de treinar, e você vai ter uma saturação, desse efeito termogênico. Então o que vai acontecer? Vai ter um efeito de down regulation. Você vai estar muito ligado durante o treino e depois você vai ter uma queda. Nessa queda você vai ter um pouco de alteração do humor e geralmente você vai ficar um pouco na deprê, um pouco angustiado, você tem uma rebordose da cafeína. E aí o que você vai querer fazer? Muitas vezes te dá uma fome enorme para compensar aquela sensação de prazer, e você inibir um pouco daquela dopamina que foi exaurida, da norepinefrina que foi exaurida. Então quando se associa o 5-HTP numa fórmula termogênica, você vai ter um efeito mais controlado do seu termogênico, não vai ficar tão estraquinado quanto o termogênico, e a hora que você sai do treinamento, o 5-HTP ele vai te tirar fome.
E também, se você for tomar à noite, que é o horário certo para tomar para quem tem dificuldade para dormir, por exemplo, né, porque ele é um precursor imediato de serotonina, que é o neurotransmissor chave para o sono, né, que está correlacionado com a melatonina. Se você toma o termogênico com 5-HTP e treinar à noite, você não vai ter problema de insônia. Então, esse é um super aminoácido, tá? O 5-HTP, esse é um laboratório qualquer, pode ser de outros laboratórios de boas marcas, como Life Extension, Gerro Fórmulas, Solgar, tem um monte de marca muito boa aí no mercado, né, que você pode adquirir o 5-HTP. Só que tem um porém aí, esse porém é importante saber. Qual que é o porém? O porém é o seguinte: existe uma síndrome que chama síndrome serotonérgica, tá? Quando a sua serotonina fica muito alta, dá um efeito rebote. Em vez de te acalmar, você fica descontrolado, fica mais nervoso ainda. Então, por isso, a dose de 5-HTP, ela tem que ser preconizada de indivíduo para indivíduo. Começa se tomando doses pequenas e ir subindo. Por exemplo, você vai achar no mercado suplementos de 5-HTP de 25 mg, de 50 mg, de 100 mg. E não é porque é 100 mg que vai fazer mais efeito, é que tem pessoas que são mais sensíveis e pode desencadear essa síndrome serotonérgica. E aí vai descontrolar tudo. Em vez de você dormir, você vai ficar mais acordado ainda. Então, por isso que tem que começar com uma dose baixa. E se essa dose baixa estiver agindo bem para você, essa é a dose ideal. Vamos dizer, da maneira efetiva aqui, que o 5-HTP ele é um antidepressivo natural. Como é uma molécula, o aminoácido é uma molécula que não pode patentear, nenhum laboratório farmacêutico ficou interessado. Por quê? Não vai gerar lucro. Então não tem pesquisas suficientes, né? Não tem como informar os médicos que esse daqui é superior aos antidepressivos. Por quê? Porque não tem interesse econômico, porque qualquer laboratório pode ter a sua marca de 5-HTP. Se você tiver um laboratório, se você for empresário, você pode ter o 5-HTP. E o 5-HTP ele vai fazer isso. Ele vai tirar a sua fome e vai ajudar você a ter um sono mais recuperador. E agora, para finalizar, eu vou contar uma história engraçada. Engraçada para alguns, para mim eu achei engraçado. Tem um consultório nos Estados Unidos que é ortomolecular. E às vezes lá os pacientes se sentem um pouco ansiosos quando demora para ser atendido. Então existem aqueles borrifadores de ar, né, que ficam no consultório. E aí o cara desenvolveu um jeito de colocar junto com o cheirinho que vai no aromatizador, aqueles borrifadores que são temporariamente programados para soltar o arzinho. Eles colocaram as moléculas de 5-HTP. E o estudo observacional foi o seguinte: nessa sala de espera do consultório, os pacientes que inalaram o 5-hidroxitriptofano, 5-HTP, eles não ficavam ansiosos que a consulta estava demorando. Eles pegavam uma revista e liam a revista e ficavam felizes e trocando ideia. Então, esse de novo é um suplemento promissor que vai voltar com tudo. Inclusive, nós estamos desenvolvendo agora novos termogênicos efetivos já com 5-HTP. A VPX já fazia isso, outras marcas boas já fazia isso. E nós vamos fazer também agora com 5-HTP, tá? Então, tá dado o recado. Tira a fome, ajuda você a dormir melhor. Em casos que você precise usar 5-HTP, a dosagem vai de 25 a 100 mg. E se você usar com vitamina B6, que faz parte do bloco de construção da serotonina, vai ter mais efeito. A verdade é nua e crua. Dr. Luiz Meireles, tamo junto.